Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o universo Marvel, mais uma vez, seguindo o hype aí do que está acontecendo, que foi o lançamento oficial das datas da próxima fase da Marvel. A gente tem pelo menos 11 filmes que são super esperados. A gente tem filme que vai apresentar novos personagens, filmes de origem de personagens que a gente já conhecia, enfim, tudo muito empolgante. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer uma sequência de 11 vídeos apresentando curiosidades a respeito desses personagens que vão ser abordados nessa próxima fase da Marvel. Então, anota aí que a partir de hoje, toda semana, a gente vai lançar um vídeo trazendo curiosidades, fatos curiosos a respeito desses personagens. Hoje não podia ser diferente, a gente vai começar falando da nossa queridíssima Viúva Negra, que apesar de ser um filme de origem, ela está dando adeus, como Natasha Romanoff, ao universo cinematográfico da Marvel. Então, por causa disso, a gente vai começar com a nossa queridíssima Natasha Romanoff. Anota aí. Primeira curiosidade. Apesar da Natasha Romanoff ser a nossa Viúva Negra mais conhecida, ela não foi a primeira e nem será a última Viúva Negra. Existem relatos que lá na década de 40, em 1940, mais ou menos, uma outra personagem vestiu o manto de Viúva Negra. Ela era um pouquinho mais agressiva, tinha ali a autorização para matar, mas acabou que não deu muito certo, acabou que flopou, o que levou ao nascimento da nossa Viúva Negra, renascimento como Natasha Romanoff anos depois. Isso nos leva à nossa segunda curiosidade. A Natasha Romanoff nasceu como Viúva Negra em 1964. Exatamente, foi o Stan Lee, mas 2 outros autores escreveram a Viúva Negra como Natasha Romanoff a primeira vez em abril de 1964, lá numa revistinha, acho que de número 42 da Marvel. Isso nos leva à terceira curiosidade. Se a gente parar um pouquinho para pensar na trajetória da Romanoff, você vê que ela lutou na Segunda Guerra Mundial, ela existia ali na época da União Soviética, mas ela ainda está jovem agora, é meio que incoerente. E isso tem a ver com a terceira e a quarta curiosidade. A terceira curiosidade é que a Romanoff nasceu em 1928, pelo menos essa é a data de nascimento que foi dada pelos criadores para a nossa queridíssima Romanoff. E a quarta curiosidade é que ela, apesar de ter nascido em 1928, ela ainda mantém a aparência jovem, porque ela foi trabalhada, ela foi desenvolvida lá na Sala Vermelha para ter esse tipo de poder. Então, além de ela ter essa capacidade de viver bem mais, assim como o nosso queridíssimo Capitão América, ela tem outros poderes, o que nos leva à próxima curiosidade. A Romanoff não é a única Vingadora sem poder. Ela talvez não tenha sido trabalhado muito bem o personagem a respeito disso, mas nos quadrinhos a Natasha Romanoff tem poderes como a possibilidade de se regenerar muito rápido, não como um Wolverine da vida, mas ela se cura de forma sobre-humana. Ela tem habilidades psíquicas e físicas sobrenaturais, tanto é que ela diversas vezes é comparada nos quadrinhos a artistas olímpicos, a campeãos olímpicos. Ela é super inteligente e tem essa capacidade de envelhecer devagar, como o nosso queridíssimo Capitão América. A nossa próxima curiosidade tem a ver também com outros personagens, especificamente o nosso Homem-Aranha. O Homem-Aranha e a Viúva Negra tiveram um passado meio conturbado, os dois já lutaram um contra o outro diversas vezes, assim como ela contra o Homem de Ferro também já aconteceu, mas em dado momento, quando ela já trabalhava para a S.H.I.E.L.D., ela foi sequestrada pela Hydra, e quem foi ajudar? O nosso Homem-Aranha, exatamente. O Homem-Aranha foi ao resgate da Romanoff. Na época ela estava vivendo num disfarce sobre uma outra personagem, como a gente sabe, ela é muito fluida em relação a isso, ela vai se disfarçando. E nessa época ela estava disfarçada com uma outra personagem, acabou sendo raptada pela Hydra e o Homem-Aranha foi lá e salvou a vida dela. E sabe o que foi que ela disse? Ela disse que não ela, mas a personagem que ela estava vestida era apaixonada pelo Homem-Aranha. Olha que safada. Isso nos leva a mais uma outra curiosidade. Acho que eu já perdi as contas das curiosidades, mas nos leva a uma outra curiosidade. Que nos quadrinhos a Viúva Negra já teve uma fé, não ali consolidado, mas uma fé
com o Demolidor. Inclusive o ator da série, a atual série Demolidor, chegou a fazer algumas reivindicações, dizer que talvez fosse interessante fazer essa ponte, trazer ali a Viúva Negra para fazer uma participação especial na série, mas que acabou flopando, isso não foi pra frente, mas de fato, nos quadrinhos os dois já tiveram uma fé. Outra curiosidade a respeito da nossa queridíssima Viúva Negra é que, como a gente sabe, e eu falei no começo, o manto sempre passa de um para outro, de um herói para outro herói. A gente viu isso com o Capitão América e o Falcão, a gente já viu isso diversas vezes com outros personagens como o Homem de Ferro nos quadrinhos, e a mesma coisa aconteceu com a Romanoff. Nos quadrinhos, ela passa o seu bastão, né, o seu manto de Viúva Negra para Yelena, acredito que é esse o nome, Bolanova, acho que é esse, eu sou péssima para falar esses nomes de fora. Inclusive, esse personagem vai estar no próximo filme, ela vem como uma espécie de irmã adotiva ali da Natasha, mas nos quadrinhos foi um pouco diferente. A Helena foi lá, quis tomar o manto de Viúva Negra e não foi muito bem vista pela nossa queridíssima Natasha, que acabou lutando lá com ela para evitar que isso acontecesse. Ao contrário do que aparentemente vai acontecer no filme, agora que vai ser lançado nos próximos meses da Viúva Negra, filme de origem inclusive. A próxima curiosidade tem a ver com uma liderança. A gente viu em um dos filmes, no último filme, para ser mais específica, dos Vingadores, alguns trechos ali que a Romanoff meio que ensaiava a liderança dos Vingadores depois do blip. Tem até um momento que ela faz uma reunião com Máquina de Combate e a Capitã Marvel, ali pedindo e dando orientações, e ali meio que querendo ser a líder do que restou, não mais da SHIELD, né, porque a SHIELD já havia deixado de existir. Mas nos quadrinhos, especificamente, ela já liderou a SHIELD sim. Ela já foi uma das líderes de uma das maiores organizações dentro dos quadrinhos, que é a SHIELD. Eu acho que são todas essas as curiosidades que eu tenho a respeito da Natasha Romanoff, da nossa queridíssima Viúva Negra. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre outros personagens, acredito que é o Shang-Chi. Esse também é fantástico, é um personagem super antigo da Marvel. Muita gente começou a ler os quadrinhos por causa dele e que está sendo apresentado agora no CM. Então, depois que você viu esse vídeo, se você gostou, dá um like lá, faz a sua inscrição no canal, que na próxima semana a gente traz mais curiosidades nesses próximos vídeos até a gente concluir essa fase incrível que a Marvel pretende trazer pra gente, tá bom? Obrigada e vamos que vamos!